Olá, tem início agora o programa Boa Vontade Entrevista. Seja muito bem-vinda, minha amiga, seja muito bem-vindo, meu amigo, à Boa Vontade TV. Hoje o nosso convidado é o professor Pedro Cortes, professor titular da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muito obrigado por atender a equipe da Boa Vontade TV, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de falar com todos que nos acompanham. Professor, nós temos no Brasil um determinado fenômeno que, pelas informações que nós temos quanto à riqueza hídrica que o nosso país possui, que é destacada não somente no país, mas no exterior também, pode existir uma falsa percepção de que com essa abundância de rios, nós temos essa abundância de água, mas ao mesmo tempo sofremos algumas mazelas, umas dificuldades grandes. Na cidade de São Paulo, de onde o senhor fala, por exemplo, aí nos referimos à Cantareira. No Rio de Janeiro também outros grandes centros com crises hídricas intermitentes. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouco sobre isso. Por que um país que tem tanta riqueza hídrica ao mesmo tempo sofre nos grandes centros com essas dificuldades? Bom, um primeiro motivo é a poluição mesmo, né? Porque nós temos, boa parte do país, nós temos a coleta de esgoto, mas na verdade isso é o afastamento do esgoto das residências e esse esgoto muitas vezes ele é lançado nos rios, nos lagos, sem qualquer tipo de tratamento. Então nós comprometemos já de saída as possibilidades de uso dessa riqueza hídrica que nós temos. Por quê? Porque as águas poluídas com esgoto residencial, esgoto, efluentes industriais, ela é uma água de difícil tratamento, é possível isso, mas sai muito caro, então isso acaba impedindo, ou dificultando muito o aproveitamento dessas águas. E essa questão, ela não está restrita apenas aos grandes centros. Nós temos diversos cursos d'água contaminados com mercúrio, então isso impossibilita o aproveitamento dessas águas, o aproveitamento dos peixes, porque o mercúrio ele é altamente contaminante, ele é um neurotóxico, e isso remete até a um fato que não tem sido relembrado. Na década de 60, nós tivemos o triste episódio da Baía de Minamata, no Japão, onde uma vila de pescadores ela começou a apresentar sérios problemas de contaminação por mercúrio, porque uma indústria local lançava efluentes contaminados, sem qualquer tipo de tratamento, e isso fez com que crianças nascessem com uma série de problemas neurológicos, com deficiências, deformidades, em função da contaminação por mercúrio. Então nós temos aqui uma diversidade de problemas relacionados à contaminação dos nossos corpos d'água. Um outro problema que nós temos é relativo às mudanças climáticas, porque o clima hoje ele já não se comporta mais como ele se comportava no século passado. Então, em muitas regiões, a disponibilidade hídrica está seriamente comprometida. Nós temos agora, muitas vezes, a alternância de períodos de estiagem muito intensa, intercalados com chuvas muito concentradas e que, por vezes, elas não são suficientes para recarregar os aquíferos. Então, a água já não está mais disponível da maneira em que ela estava no século passado. Então, nós temos basicamente esses dois cenários: o da poluição dos recursos disponíveis, em grande parte, e também das mudanças climáticas que alteram essa disponibilidade de água, disponibilidade que nós tínhamos, por exemplo, no século passado. Professor, por que é importante nós termos um olhar multifatorial para que nós possamos entender essa dificuldade que nós temos no que se refere à qualidade da água e à disponibilidade da água potável? Porque o senhor enumerava duas situações, digamos assim, centrais. E as mudanças climáticas têm um impacto muito incisivo nessa questão da intensidade das chuvas e o local onde essas chuvas caem. Por que não é importante, quando nós tratamos de meio ambiente, de acesso à água potável de qualidade, nós termos esse olhar de uma série de fatores que impactam diretamente nesse assunto? A questão da disponibilidade ela é uma questão multidisciplinar, porque ela envolve não apenas o fato da água estar presente, e a água tem um recurso natural bem peculiar, porque ela, em princípio, ela é renovável.
né? Então, a água que nós consumimos e descartamos, essa água vai ser evaporada, vai gerar nuvens, chuvas, então ela vai ser reciclada, vamos assim dizer. Mas o que acontece? Hoje, né, os corpos d'água eles muitas vezes estão poluídos, né, os rios, os lagos. Então, né, mesmo chovendo nesses rios, nesses lagos, a água ali ela está contaminada já porque há uma presença grande de efluentes, de esgoto não tratado, que acaba comprometendo a água que a natureza disponibiliza. Nós temos a questão das mudanças climáticas que vem alterando essa distribuição das chuvas ao longo do tempo, ou seja, nós não temos o período, normalmente o período chuvoso hoje em muitas regiões, ele começa mais tarde do que começava, por exemplo, há 30, 40 anos, né? E a chuva ela não se distribui de uma maneira homogênea, ou seja, muitas vezes nós não temos aquela chuva que se distribui em toda uma região e de maneira que chova também um pouco por dia. Muitas vezes essa chuva ela acaba acontecendo de maneira muito concentrada, assim, chove muito numa região e numa região ao lado não chove. Então, isso acaba criando um problema muito sério, porque, por exemplo, quando chove muito numa região, isso não é necessariamente favorável à recarga dos aquíferos. Por quê? Porque as camadas superficiais do solo, elas ficam rapidamente encharcadas e elas não permitem que o adicional de água que está caindo, que ele penetre no subsolo e vá aos poucos hidratando, né, recarregando os aquíferos. Então, muitas vezes essa chuva excedente, ela não se traduz em uma maior disponibilidade de água nos aquíferos. E aí um dado importante, é o aquífero que vai permitir a recarga dos rios, dos lagos, das represas, quando nós estivermos no período de estiagem, por exemplo. Porque essa água do subsolo, ela vai aos poucos caminhando em direção a esses corpos d'água e vai abastecendo, né? É uma recomposição secundária dos corpos d'água, mas que é muito importante para a manutenção do nível. Então, essa alteração climática, ela, mesmo que chova muito intensamente numa região, essa chuva acaba não sendo benéfica para a recarga dos aquíferos, e aí nós temos aqueles episódios dos rios que não comportam esse volume excedente, as enchentes, inundações, alagamentos, elas acabam acontecendo e tempos depois nós temos muitas vezes a baixa disponibilidade de água, embora em algumas regiões a chuva tenha ocorrido com bastante intensidade. Então é realmente necessário um olhar multidisciplinar, porque nós enfrentamos agora uma contingência, né, ou uma situação que nós não enfrentávamos há 30, 40 anos, diante das mudanças climáticas, e também nós temos, com a população crescente, nós temos uma carga, muitas vezes, muito grande de esgoto não tratado que está contaminando a água que está sendo disponibilizada pela natureza. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista, deixando um convite a você. Siga conosco, voltaremos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nosso convidado é o professor Pedro Cortes, professor titular da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, ainda quanto a esse olhar multidisciplinar dessa problemática, nós temos no Brasil uma produção acadêmica, científica muito expressiva, muitas instituições de ponta, como a própria Universidade de São Paulo, produzindo muitos dados. Qual a importância nesse contexto de nós entendermos o problema e saber exatamente onde agir, que esses dados, essa produção acadêmica e científica que ela tem na tentativa da resolução ou de pelo menos diminuir os impactos dessa questão climática no Brasil?
Bom, aí há um esforço em duas frentes, né? Numa frente é fazer com que essas informações científicas elas cheguem aos gestores públicos, e a gente vinha procurando fazer isso e que vinha conseguindo fazer isso com boa intensidade dentro da Universidade de São Paulo em relação aos gestores do Estado de São Paulo, porque eram vários eventos em que nós convidávamos equipes, né, de diversas secretarias, diversas entidades públicas para compartilhar com a gente ideias, soluções, e a gente apresentava os nossos resultados científicos. Isso ocorria com bastante intensidade, bastante frequência antes da pandemia, e agora estamos tentando retomar esse fluxo. Numa segunda frente, nós temos a necessidade de informar o público, e vem sendo empreendido um esforço bastante significativo desde a crise hídrica de 2014 a 2016, que nós enfrentamos aqui na região metropolitana de São Paulo, de, com a colaboração da imprensa, fornecer informações ao grande público. Então, hoje, eu fico muito feliz em verificar que a imprensa já lida com a questão do nível dos reservatórios, projeções, né, o que nos espera ao longo dos próximos meses, com bastante autonomia e bastante eficiência. Que isso mostra que a imprensa já tem um domínio grande a respeito, por exemplo, da situação dos mananciais que abastecem a região metropolitana da Grande São Paulo, e hoje é muito frequente nós, ao longo dos diversos noticiários que cobrem aqui a região metropolitana, nós encontrarmos referências à evolução do nível do sistema, se está bom, se não está, quais são as projeções de chuva. Isso é muito importante porque é fundamental que o público seja informado para que ele possa se engajar em campanhas de uso consciente, uso racional da água, que ele possa cobrar dos gestores públicos um trato diferente das questões relacionadas ao abastecimento de água. Então, isso acaba contribuindo bastante com a divulgação científica dos resultados das pesquisas que nós desenvolvemos na Universidade de São Paulo. Então, basicamente, essas duas frentes procuram atingir de maneira diferente quem concebe as políticas públicas e quem decide, e também os usuários dessas políticas públicas, né, que é a população em geral. Professor, sobre muitos aspectos, a crise hídrica sobre a qual o senhor acabou de falar, que se abateu sobre a região metropolitana de São Paulo, que foi até mesmo um marco, podemos assim dizer. Quais são as grandes lições que grandes eventos como esse, nós estamos falando da principal metrópole do país, a maior, a capital econômica do nosso país. Quais são as lições que ficam quando nós enfrentamos situações difíceis como essa que nós enfrentamos em São Paulo, para o próprio estado de São Paulo, mas também para o Brasil? Bom, um resultado dessa crise foi o engajamento da população na economia de água. Então, hoje, na região metropolitana, a população em geral ela consome 12% menos água do que consumia no período pré-crise, né, em 2013. Então, isso é muito significativo. Tá? Às vezes pode parecer que não é tão importante assim, 12%, mas é um volume significativo de água, e isso ajuda a dar uma certa folga ao sistema de abastecimento, mas esse sistema que vem sendo constantemente pressionado, porque nem sempre nós conseguimos, ao longo do período de recarga, né, dos reservatórios, período esse que vai do final de setembro até final de março, mas principalmente concentrado em dezembro, janeiro, fevereiro, nós conseguimos um volume significativo, né, de recarga das represas. Tem sido excepcional, porque nós estamos com uma quantidade de chuva, né, um volume de chuva que nós não verificávamos já há vários anos. Mas é muito importante que a população tenha essa consciência, porque
ela percebe que aquela ideia de que a água estava fartamente disponível, ela não é verdade, né? Nós temos uma situação de escassez por conta das mudanças climáticas, por conta da concentração populacional. Na região metropolitana de São Paulo, nós temos mais de 20 milhões de habitantes. Isso equivale a 2 vezes a população de Portugal, metade da população da Argentina ou metade da população da Espanha. Ou seja, nós temos uma concentração que é equivalente à população, né, ou parte da população de alguns países. Então, essa resposta que a população deu foi algo bastante positivo, porque essa queda de consumo ela vem se mantendo, mesmo depois dessa crise mais crítica, né? Uma outra questão fundamental é a necessidade de olhar os prognósticos climáticos, porque aí há uma diferença, né, entre o prognóstico climático e a previsão meteorológica. Eu costumo fazer uma analogia que eu acredito que seja mais fácil de entender. Assim, quando começa, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol, os especialistas, os experts, eles sempre falam assim, bom, quais são os times que vão lutar pelo título, quais são os times que vão pleitear uma vaga direta a Libertadores, e fazem lá os seus prognósticos. Isso é um prognóstico climático, porque é algo que vai transcorrer ao longo de todo o ano, todo o restante do ano. A previsão meteorológica é quando nós temos o time A enfrentando o time B, qual que é o resultado esperado agora para esse final de semana. Então, pode ser que, às vezes, o time favorito ele não consiga um bom resultado por questões adversas, às vezes uma contusão, às vezes algum problema ali durante o jogo, né? Mas isso não invalida, muitas vezes, o prognóstico que foi feito para o resultado ao longo de toda uma competição. Então, quando nós falamos em previsão climática, nós estamos sinalizando para o comportamento do clima ao longo, né, dos próximos 6 meses ou até o final do ano. Tal. E a previsão meteorológica é assim, olha, vai chover agora no final de semana, não vai? Qual é o comportamento do clima, né, nos próximos dias? Então, o olhar para a previsão climática, que vai sinalizar o comportamento das chuvas, o comportamento do clima ao longo dos próximos meses, ele é de fundamental importância, porque ele vai mostrar para a gente se a gente tem que pisar mais no freio ou não em relação ao consumo da água. E é importante fornecer essas informações para a população. Essas informações estão facilmente disponíveis e de maneira gratuita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, diversos institutos ligados a universidades públicas, ou mesmo o Serviço Meteorológico norte-americano. Ele faz um compilado das previsões climáticas em diversos, elaboradas por diversos institutos em todo o mundo. Essas informações estão facilmente acessíveis, ou então o CEMADEM, né, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, também ele solta esses alertas. É muito importante essa verificação, porque aí a gente sabe se a situação que nós temos em relação à quantidade de água disponível e previsão de chuvas, se nós temos uma situação mais confortável ou não. É mais ou menos como estar dirigindo numa estrada, você olha lá o marcador de combustível e fala assim, bom, eu estou aqui com 50% do tanque, qual é a distância que eu tenho que percorrer até o próximo posto, né? Então, tenho que andar um pouco mais devagar para poupar o combustível, ou posso ir com mais tranquilidade porque eu sei que em breve eu vou encontrar um posto de gasolina. Então, a previsão climática, ela ajuda muito nesse planejamento, não só para alertar a população, mas também para os gestores públicos poderem, ou gestores das companhias de saneamento, poderem monitorar qual é a eventual dificuldade que eles vão encontrar ao longo dos próximos meses ou até o final de um ano, por exemplo. Professor, nós chegamos ao final dessa primeira parte da nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Inclusive, renovo o convite para que o senhor retorne no próximo programa conosco aqui na Boa Vontade TV. Foi um prazer contar com essa possibilidade e falar a todos que nos acompanham.
Nós conversamos nessa primeira parte do programa Boa Vontade Entrevista com o professor Pedro Cortes, professor titular da USP, Universidade de São Paulo. É claro, a você agradecemos muito o carinho da audiência. Siga aqui na Boa Vontade TV.